paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico aqui na Rede Super. Quero agradecer a sua companhia, quero agradecer por toda quarta-feira você estar aí conosco acompanhando essas mensagens. Que o Senhor possa ministrar grandemente ao seu coração. Hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relatou Lucas. Então, Lucas, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 5 até o verso 17. Diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu para Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Queridos, Zacarias aqui era um sacerdote judeu e ele era marido de Isabel, e Isabel, você sabe, prima de Maria, que Maria foi mãe de Jesus. Esse casal, diz a Bíblia aqui pra gente, eles já eram avançados em idade e eles não tinham filhos, mas era um casal temente ao Senhor. Um dia, quando Zacarias estava ali no templo de Jerusalém para servir, um anjo apareceu para ele e disse para ele: Zacarias, a sua mulher Isabel dará à luz a um filho. No primeiro momento, queridos, ao olhar para a sua idade, ao olhar ali, para suas condições limitadas, ele teve dúvida no seu coração. Então o anjo disse para ele: você ficará mudo, Zacarias, até o dia do nascimento do menino. Então, ao 8º dia, depois que João Batista havia nascido, Zacarias então voltou a falar e deu o nome àquela criança de João. E aí, queridos, por que eu estou trazendo essa questão para vocês? Porque você está assistindo esse programa hoje e nós acabamos de sair do Setembro Amarelo. E eu gostaria, através dessa mensagem, da história de Zacarias e Isabel, mostrar para você que a vida é uma dádiva de Deus, que a vida é um presente de Deus, que a vida é um milagre de Deus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de levar você nessa reflexão é: Deus está atento. Na época de Zacarias, havia 20 mil. Então, os grupos eram divididos ali em grupos de 24, cada um de 1000, de ações que Davi passou naquele grupo. E nós vemos ali que naquela manhã Zacarias é sorteado para entrar no templo do Senhor e oferecer então os sacrifícios. E nós vemos aí Deus conduzindo toda a história, nós vemos Deus no controle da história, nós vemos Deus que planejou aquele momento, Deus planejou aquela ocasião. Deus estava atento e Deus está atento. Deus estava atento às orações daquele casal, Deus estava atento ao clamor daquele casal, Deus estava atento à necessidade, aos sonhos
daquele casal. E meu irmão, Deus está atento à sua necessidade, ao seu clamor e à sua oração. O que me chama a atenção, queridos, nessa passagem que nós acabamos de ler, uma das coisas, que me chama a atenção é que o Senhor está atento ao nosso comportamento e às nossas ações, bem como às nossas orações. Quando você vai comigo no verso 6 e também no verso 13, eu te explico isso. Olha para você ver o que diz no verso 6. Eles eram justos perante o Senhor. Deus estava atento às ações deles, Deus estava atento às motivações deles, Deus estava atento ali ao comportamento deles. Zacarias e Isabel, eles eram ali fiéis ao Senhor. Eles não fingiam ser pessoas crentes, eles eram realmente crentes. Eles não tinham uma fé fingida, mas uma fé que se demonstrava no seu comportamento e na prática. Não era como os fariseus, que várias vezes foi confrontado por João Batista, por Jesus, como sendo hipócritas. Não. João Batista e Zacarias, eles tinham uma fé sólida, uma fé de coração. E porque o coração deles pertencia ao Senhor, a fé deles era uma fé real, eles se encontraram justos perante o Senhor. E diz, a sua oração foi ouvida. Deus ouviu a oração deles, Deus ouviu o clamor deles. Deus estava atento ao comportamento, à ação e à oração. Queridos, e aí eu pergunto para você, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. Uma coisa é certa, Deus sempre ouve a nossa oração. E guarda algo no seu coração, Deus também sempre responde à oração. Mas às vezes Deus responde sim, e outras vezes Deus responde não. Mas fato é que Deus sempre ouve e Deus sempre responde. É que às vezes a gente acha que Deus não respondeu porque nós queríamos que Ele respondesse da nossa forma. Mas Deus vai responder da forma dele e Deus vai responder no tempo dele. Mas você jamais ficará sem uma resposta do Senhor. Mas talvez a pergunta seja, será que Deus aqui demorou para responder? Eu posso dizer assim, aos olhos humanos, sim, Deus aos olhos humanos demorou a responder. Por quê? Porque eles já eram avançados em idade e agora somente uma intervenção divina, somente um milagre divino poderia fazer com que aquele casal tivesse filhos nesse momento. Mas, queridos, no tempo, olhando com os olhos espirituais, Deus não demora, Deus chega no tempo certo. E Deus ouviu a oração, respondeu e agraciou aquele casal com um filho. Precisamos estar abertos para quando Deus trouxer o milagre que nós temos tanto pedido, queridos. Esteja aberto e atento àquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está atento ao nosso comportamento, Ele está atento às nossas ações e Ele está atento, queridos, às nossas orações. O segundo ponto que eu chamo a sua atenção é que Deus está conosco. Deus estava com Zacarias e Isabel e Deus está conosco. Perceba que aquela família ali, Zacarias e Isabel, eles estavam ali passando por um problema familiar. Eles não poderiam ter filhos, porque Isabel era estéril. Mas perceba, queridos, que eles agora são um casal, eles são uma só carne. Então o problema não era apenas de Isabel ou apenas de Zacarias. O problema agora se tornou um problema familiar. E juntos eles clamariam, juntos eles orariam. Queridos, mas por que eu quero dizer para você que Deus está conosco? Porque muitas vezes eu e você estamos a pedir, estamos a clamar, e o fato de nós não recebermos do Senhor o que queremos, ou o fato de nós não recebermos do Senhor na hora que queremos, não significa que Deus não está agindo, não significa que Deus não está conosco, que Deus não está perto. E Isabel entendeu isso, Zacarias entendeu isso. É por isso que eles continuaram em adoração e é por isso que Zacarias continuou servindo, porque eles entenderam que mesmo quando Deus não faz, Deus está conosco. Mesmo, queridos, quando Deus não atende o nosso pedido, Deus está perto de nós e agindo ao nosso favor. Porque, queridos, amor não é quando alguém faz tudo o que queremos na hora que queremos, não. Amor verdadeiro é aquilo que a pessoa faz, o que precisamos. Amor é aquilo que a pessoa faz, o que é bom para nós. E a pessoa faz, e principalmente Deus faz, quando é o momento certo de fazer.
Eu vou te dar um exemplo. Talvez você seja pai e esteja aí me assistindo nesse momento. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, então dinheiro não é problema para você. E seu filho ou sua filha de 13 anos chegasse para você e falasse assim: pai, me dá um carro. Você daria para o seu filho de 13 anos um carro? Eu acredito que você não daria, mesmo tendo dinheiro, você não daria para ele, porque não é o tempo certo dele sair por aí dirigindo. Mas vamos supor que ele já completou 18 anos e agora ele possa dirigir. Mas pelo comportamento do seu filho, você acha melhor não entregar na mão dele ainda um carro. Então assim também é com Deus. Ele olha o nosso comportamento, Ele olha o tempo certo de nos dar todas as coisas e avalia se aquilo será bom para nós ou não. Deus está conosco, queridos, e o fato de eu não ver o agir dele não significa que ele não esteja. Deus está conosco, Deus está perto de nós, queridos, e o fato ali, Deus, do meu pedido ser atendido, ou do meu pedido não ser atendido, não significa e não determina a ausência da presença de Deus. Deus está conosco o tempo todo. O próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O próprio nome do nosso Deus é Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco, querido. Por isso, descanse nesse cuidado. Muitas vezes você pode olhar para o lado e achar que está sozinho, que Deus te abandonou, mas Deus está conosco. Lembra isso, ainda que você não o veja, Ele está com você. Por isso, queridos, não pense que nessa luta, que nesse desafio, você está aí lutando sozinho, você está aí abandonado, não. Creia que o Senhor está com você, que Ele está cuidando de você. E ainda, quando você não tem mais forças, Ele está aí do seu lado, carregando você nos braços, te tomando pela mão e te impulsionando a avançar e a prosseguir. Deus está aqui, Deus está conosco. Tem até uma música tão linda, queridos, que diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está nesse lugar, Deus está conosco, tão certo, querido, como o ar que respiramos. E assim como Ele estava com João Batista, como Ele estava ali com os homens do Velho e do Novo Testamento, Ele está com cada um de nós. Terceiro ponto que eu trago para você: Deus faz milagres. Ah, pastora, eu sei que Deus faz milagre, eu não acredito que a senhora está aqui nesse estudo falando para mim que Deus faz milagre. Queridos, pois eu digo para você, Deus faz milagres e a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, vai falar para mim e para você, Deus faz milagre, mas existe uma diferença e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Deus faz milagres, mas você crê que Ele faz milagre? Saber que Deus faz milagre é diferente de crer que Ele faz milagre. Quando eu e você cremos que Ele faz milagres, então eu e você confiamos. Nós confiamos que não estamos sozinhos com esse problema. Nós confiamos que não fomos abandonados nesse desafio. Nós confiamos que Ele está no controle de todas as coisas, a despeito da situação e do cenário que nós enxergamos à nossa volta. Quando nós cremos que Deus faz milagres, simplesmente nós confiamos nele e no seu agir. E mais, nós aguardamos, nós esperamos com paciência nele quando nós cremos que Ele faz milagre, porque nós sabemos que Ele tem o modo certo de agir e o tempo certo de agir. Quando nós olhamos para essa história que acabamos de ler aqui, Zacarias e Isabel, eles tinham um sonho, eles queriam ser pais. E queridos, eles já estavam aqui numa idade avançada. Se você perceber comigo, eles se casaram, eles devem ter percebido já no primeiro ano que não conseguia ter filhos, o segundo ano que já não conseguia ter filhos. Então esse clamor desse casal não começou na idade avançada, ele começou lá atrás, né? Então você vê que o sonho deles de repente se chocou ali com o tempo e o modo de agir de Deus. Ela era estéril e o filho não vinha, o tempo foi passando e o filho não vinha. E aí eu te chamo a atenção, como foi que esse casal, eles reagiram?
Eles então abandonaram o Senhor e negaram a sua fé? Não. Eles arrumaram uma escrava para que então Zacarias pudesse deitar com ela e tivesse ali um herdeiro? Não. Isabel e Zacarias, eles se suicidaram? Não, queridos, eles confiaram. Quando nós cremos que é muito maior do que saber que Deus faz milagre, nós confiamos e entregamos por meio do clamor, por meio da oração, esse problema nas mãos do Senhor. E foi isso que eles fizeram. O anjo disse para ele: o Senhor ouviu a sua oração. Eles colocaram nas mãos do Senhor. E igreja, o que foi que o Senhor fez? O Senhor interveio naquela situação. E de que forma que o Senhor agiu naquela situação? O Senhor trouxe a dádiva da vida. O Senhor, Ele trouxe a vida e não a morte. E aí nós vemos aqui Isabel dizendo no verso 25, é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. É obra do Senhor, é obra do Senhor. Esse fruto que está no meu ventre, essa criança que está aqui no meu ventre, é obra do Senhor. Essa vida que eu carrego dentro de mim é obra do Senhor, queridos. A vida é milagre do Senhor. Guarda isso no seu coração. Eu e você somos milagres do Senhor. Se nós estamos vivos, se um dia nós nascemos, nós somos milagres do Senhor. E somos um milagre que recebe milagres diários, que recebe milagres extraordinários durante toda a nossa vida. É um milagre que nasceu recebendo milagre dia após dia. E aí eu te pergunto, será que é só nessa situação aqui de esterilidade que o nascimento acontece com intervenção divina? Será que é só nessa ocasião, meu irmão, que um anjo vem e anuncia, você ficará grávida? Será que é só nesse tipo de anunciação que há intervenção de Deus? Claro que não, queridos. Cada um de nós é obra das mãos do Senhor. Nós somos muito mais do que uma combinação genética e biológica. A nossa vida não foi um acidente de uma noite, a nossa vida não foi assim obra do acaso. Nós não nascemos por sorte ou por azar, nós nascemos por uma intervenção e permissão do Senhor. A vida é milagre do Senhor e você, meu irmão, é milagre do Senhor. O Senhor planejou o nosso nascimento, o Senhor sonhou com cada um de nós. E aí talvez a gente se pergunte, pastora, mas por que tem tantas pessoas se suicidando? Crentes se suicidam. E não crentes também se suicidam, ímpios se suicidam, né? E tantas pessoas, até pastores, se suicidando. E as causas são as mais diversas, solidão, aquela solidão tão profunda que dói a alma. Pessoas têm se suicidado por fracassos em empreendimentos, fracassos em sonhos, fracassos profissionais, fracassos financeiros. Pessoas têm aí se suicidado por rejeição, o término de um namoro, o término de um casamento, elas se sentem rejeitadas e dão cabo da própria vida. Depressão tem levado a tantos ali ao suicídio. Mas, queridos, quando eu e você entendemos da onde vem a nossa vida, a origem da nossa vida e que a nossa vida é um milagre, esse quadro muda. Porque, queridos, você imagina, Jesus, Ele se entregou por cada um de nós. Jesus, Ele deu a sua vida para que cada um de nós tivéssemos vida. Então, a vida é o bem mais precioso que Jesus concedeu a cada um de nós. E, queridos, com todos os desafios que possui, com todos os problemas que possuem, nós, queridos, não podemos simplesmente pegar a vida que ganhamos com o sangue de Cristo e lançá-la fora. Nós simplesmente, queridos, seremos ingratos se assim o fizermos. Porque perceba bem, hoje você tem um desafio, hoje você tem um problema. Mas se você der cabo da sua vida, isso nada se resolveu. Mas se com vida e com a força do Senhor sobre você, queridos, se com vida você conseguirá vencer esses desafios, com vida você conseguirá resolver esses problemas, mas mortos, você jamais resolverá esses problemas. A vida, queridos, é um milagre de Deus, a vida é um presente de Deus, mas muitos de nós simplesmente pegam a nossa vida e falam assim, Senhor, não quero mais, eu não quero mais esta vida, eu não quero mais
a minha vida. Quantos de nós, queridos, temos pegado a nossa vida e falado, Senhor, não quero mais. Sabe o que na verdade nós estamos falando? Senhor, eu não queria ter nascido, o Senhor errou quando me deixou nascer. Sabe esses planos todos, esses sonhos todos que o Senhor teve para mim, eu não gosto deles. Eu estou devolvendo eles para o Senhor, me leva, eu estou me matando. Porque eu nasci no tempo errado, eu nasci na família errada, a minha vida não deu certo. Eu estou descartando essa vida agora. Queridos, quando na verdade nós falamos eu não quero mais essa vida, existe um pronome aí que está faltando. Quando na verdade a gente não quer mais essa vida, não é em relação a tudo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou é bom. Eu tenho certeza que você, ao olhar para as praias, ao olhar para a natureza, você acha o mundo bonito. Mas acontece que você não quer mais a sua vida. A questão é, eu não quero mais a minha vida. É uma auto-rejeição de quem eu sou, é uma auto-rejeição das coisas que eu tenho, é uma auto-rejeição de tudo que diz respeito a mim, queridos. Na verdade, quando eu desisto da vida, eu estou desistindo de mim. Quarto ponto, Deus faz planos. E é isso que eu gostaria de terminar falando para você. Deus faz planos. E Deus, queridos, faz planos bons para cada um de nós. Quando nós olhamos aqui os planos que Ele tinha para João Batista, olha os planos que Ele tinha para João Batista. Ele vai dizer, você será motivo de prazer e de alegria para muitos. Muitos se alegrarão com você. Ele diz assim para João Batista, você será grande aos olhos do Senhor. Olha os planos que Ele ainda tinha para João Batista e essa criança, esse bebê, será cheio do Espírito Santo. Assim como Ele tinha planos para João Batista, Ele tem planos bons para mim e para você. O problema é que muitas vezes nós tomamos decisões contrárias na nossa vida e não seguimos o plano que Deus tem para nós. Ou estamos até seguindo os planos que Deus tem para nós, mas estamos insatisfeitos com aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos, queridos, se estamos insatisfeitos com aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos orar para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, porque precisamos estar contentes em toda e qualquer situação. Estar insatisfeito com aquilo que o Senhor nos deu é murmuração, é pecado. E ao mesmo tempo, se eu sei que não estou vivendo os planos que o Senhor tem para mim. Eu sei, queridos, que eu estou numa posição que as minhas decisões me levaram para um lugar de sofrimento. Então você ainda pode voltar para os planos. Você está vivo? Você tem vida? Você pode voltar aí a caminhar sobre os planos do Senhor para a sua vida. Olha que interessante, quando essa Bíblia fala que você é motivo de alegria e prazer para muitos, a Bíblia não fala que seria para todos. Ela fala que eu e você seríamos motivo de prazer e de alegria para muitos. Mas talvez, queridos, porque você espera ser motivo de alegria e prazer para todos, justamente aquele pouco tem te deixado abatido, tem te deixado triste. Talvez comportamento e ações dessas pessoas que são a minoria, com palavras ali pejorativas sobre a sua vida, te desanimaram da vida. Mas lembre-se, muitos, é o que a Bíblia diz, se alegrarão e trarão prazer. Terão prazer na sua companhia, não todos. Então se regozije, se alegre nesses muitos que se alegram com você. Tem muitos que preferem estar com você do que sem você. Então pense muito bem antes de tirar a sua vida. A sua vida é milagre de Deus e muitos preferem estar com você, desfrutar da sua companhia, desfrutar dessa vida com você do que sem você. E Deus ainda continua falando que você seria grande aos olhos dele, mas muitos de nós estamos frustrados porque queremos ser grande aos olhos desse mundo, procuramos sucesso nesse mundo, mas o padrão de sucesso de Deus, o padrão de sucesso do reino de Deus é diferente do padrão de sucesso desse mundo. E nós não temos que ser grande aos olhos desse mundo, nós não temos que adequar ao padrão deste mundo, mas nós temos que nos adequar ao padrão do reino dos céus. E o Senhor só está te falando aqui que você precisa ser grande aos olhos dele. Nada mais, além disso, está sendo te cobrado. E para ser grande aos olhos do Senhor, um coração obediente, um coração adorador, é tudo que ele quer, queridos. E cheios do Espírito Santo. Queridos, quantos de nós vamos à igreja, quantos de nós já somos cheios do Espírito Santo, mas mesmo já cheios do Espírito Santo, sendo usados pelo Espírito Santo, nós ainda não temos alegria na nossa vida. Por quê? Porque muitos de nós estamos procurando nos preencher com outras coisas, preencher-nos ali com pessoas, preencher-nos com riquezas. Mas, queridos, tudo que nós precisamos é sermos cheios do Espírito Santo.
Deus faz planos bons e certos para cada um de nós. E tudo que eu e você precisamos é viver esses planos de Deus. Queridos, e para concluir, hoje você viu aqui então nessa história que Zacarias e Isabel, eles colocaram o desafio nas mãos do Senhor. O Senhor então agiu e agiu ali resolvendo um problema com vida e não com morte. Nós precisamos resolver os nossos problemas, colocando cada um desses problemas nas mãos do Senhor e crendo que Ele agirá do modo dele e agirá no tempo dele, mas crendo que seja como for, Deus agirá. Nós vimos aqui que Deus, queridos, Ele está atento, Deus está perto. Nós vimos que Deus faz milagres e que Deus tem planos. Então, se Deus faz tudo isso e cuida de tudo e nos protege e está conosco, o que temeremos? E aí você responde comigo assim: eu nada temerei, eu nada temerei. E aí, queridos, lembre-se, quando nós olhamos para essa frase de Isabel, é obra do Senhor. Lembre-se, você é meu irmão, você é minha irmã, obra do Senhor. O problema a gente resolve e a vida continua. O desafio a gente resolve e a vida continua. Mas se você, queridos, parar com a vida, os problemas, eles nunca serão resolvidos. E lembre-se, a Bíblia diz para nós que todo aquele que é nascido de novo, ele vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então creia hoje e sempre que o Senhor está com você, agindo para que todas as coisas cooperem ao seu favor. Você não está sozinho, você não foi abandonado. O Senhor está com você, te carregando pela mão, te protegendo e te guardando. E principalmente o Senhor te ama e muitas pessoas têm prazer e alegria na sua vida e na sua companhia. Você nasceu por um milagre de Deus e continua vivo por um milagre de Deus. Viva sendo esse milagre nas mãos do Senhor e seja também um milagre para muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe, queridos, e até a próxima quarta-feira. Mas antes, eu gostaria de orar por você. Pai, toma a vida desse irmão e dessa irmã que nesse momento acompanhou esse estudo. Que ele, Pai, recupere o valor na vida dele, que ele recupere, Senhor, a alegria de viver, que ele tenha essa consciência de que ele é um milagre do Senhor. Eu repreendo agora e cancelo na vida desse irmão e dessa irmã toda a rejeição que foi ali construída na mente dele e na vida dele. Nós agora cancelamos essa rejeição na sua vida. Todo espírito de rejeição, bata em retirada dessa vida. Complexo de inferioridade, sentimento de abandono. Que você, meu irmão e minha irmã, seja curada nesse dia. Em nome de Jesus. Você é milagre de Deus. Você é amada de Deus e de muitas pessoas. Em nome de Jesus, receba a cura aí aonde você está e que Deus te abençoe.